Vamos sentar. Pergunta pro teu irmão, vai tudo bem? Vai tudo bem? Fala pro teu irmão, chegou no 10º dia. Pode aumentar para mim, pô? Fala pro teu irmão, é o 10º dia na campanha. Fala pra ele, agora só faltam 2. Fala pra ele, vai até o final ou não vai? Tudo bem que teve aí? Vamos fazer um solzinho no final, né? Pastor Basílio, chega aí, ó. Seu filho tá, já passou por você, né, Valor? E a Valor, cadê a filhota? Não trouxe? Olha o bom dia, Deus, pela vida do pastor Basílio. O pastor Basílio, ele soube do nosso cliente. A gente tentou encaixar a data para ele lá em casa, mas não deu certo para poder ele estar aqui hoje. Glória a Deus. Mas graças a Deus nós estamos aí inteiro e pronto para trabalhar com o Senhor, né? Isso aí já era. Em nome de Jesus, nunca mais. Pastor Basílio, eu quero dar essa toalhinha para ti, tem que tirar uma foto, senão o povo. O celular está por aí, mano. O celular está ali, ó. Isso. A gente filhão tirar aí e vai pro Facebook. Dá para pegar aí, dando os dedinhos. Por que você está tirando a foto sentada? Só para humilhar o Murilo? Humilhar o marido dela, vamos ver o tamanho. Mas é mesmo, o cabra aí é fera, viu? O dia que tentaram me pegar aqui na igreja com um correio de aço, ele tomou outro cara lá. Se coloca em pé, igreja. Pastor Basílio, ele é da Assembleia de Deus ali do Casa Grande. Ele é um amigão meu particular, né? Inclusive ele ajudou muito a gente aqui no estatuto da igreja. Quando foi para renovar, que nós tivemos um problema lá, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu fiz uma aliança com ele, falei para ele, varão, todos os 12 dias de braço vai ter que estar lá com a gente. E tá aqui, esse é o filhão dele aí, ó. Levanta a mão, filhão. A filha é mais ou menos do mesmo tamanho, e os obreiros aí, os levitas lá, tem sido uma bênção. Já preguei lá na igreja dele, então voltar lá. A data não encaixou aquele dia, né, varão? Mas vai dar tudo certo. Estenda suas mãos para cá. Fala assim, Deus de poder, nesta noite, nós te pedimos, usa o pastor Basílio de uma forma especial. Fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e receba o nome de Deus. Glória a Deus. Paz, igreja. Estão animados? Então, 10º dia, o pastor disse, né? Só mais 2. Dá para chegar até lá ou não? Você chegou até aqui, 2 dias a mais. É fácil, né? Obrigado, pastor Tony. Tem sido bênção na minha vida. Tem sido bênção mesmo. O Tony tem sido um companheiro. Missionário, que Deus abençoe a vida, em nome de Jesus. E essa igreja tem sido bênção também. Sempre quando o Tony me convida para vir aqui, não é um convite, é uma intimação. Porque para amigos a gente não pode dizer que não, né? E aí eu tive que vir sem problema nenhum e viemos apenas completar aquilo que Deus já tem feito durante esses 9 dias. Ele passou um óleo para mim de manhã e falou assim, olha, a lenha já está queimando, foi isso? Tem 9 dias que a lenha está queimando. Então vamos apenas dar uma sopro, porque a lenha está pegando em vocês ainda. Quem sou eu para poder colocar fogo? Mas já que já está, tem fogo no altar durante 9 dias, vamos continuar adorando a Deus para que Ele venha continuar fazendo bem sobre as nossas vidas. Amém? Abra as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 16. Posso dar esse pedestal aqui, mano? Posso dar esse pedestal aqui? Não vai caber ali. Mas depois ele vai usar. Eu peguei um
está no pedestal, e aí, onde eu vou, eu quero fazer isso, mas o Lucas já falou que ele vai ter que usar, então se tranquilo. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 6, apenas o verso de número 12 e o verso de número 13, ou melhor, 11, 12 e 13. Diz assim: e a arca do Senhor permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom, o Getita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E informaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e transportou com alegria a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. E quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um carneiro cevado. Apenas o verso número 11, eu queria que toda a igreja me ajudasse. Vamos lá no som de 3, 1, 2, 3. A arca. Permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom, 90 dias. E o texto é bem claro que diz que o Senhor o abençoou tudo quanto ele tinha. Amém? Antes de você sentar, vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, durante 90 dias, te prepare, porque Deus vai abençoar tudo quanto você tem. Glória a Deus. São 12 quilos de prata para
você vai abençoar a obra dele. Mas é a forma de como que nós vamos usar aquilo que Deus quer usar. Será que os nossos corações realmente estão aqui, Mateus diz, está no reino de Deus? Será que realmente nós temos priorizado Deus em primeiro lugar? Ou simplesmente nós temos achado que tudo que nós temos, nós ganhamos no interesse dos nossos esforços? É impossível alguém sentir a presença de Deus e continuar da mesma forma. É impossível você iniciar um ano 12 dias bradando e quando chegar no meio do ano, você já chegando no pastor, olhe por mim porque a minha vida não está boa. Sendo que já foi profetizado durante 12 dias que os 12 meses seriam meses de vitória. Diga para a pessoa que está do teu lado, janeiro já está sendo vitorioso. Te prepare, porque tem mais 11 vitórias. Uma cada mês. Vindo sobre a tua vida. Projetarmos Deus é ver aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Buscar a presença dEle é permitir que Ele venha guiar as nossas vidas. A Bíblia diz o seguinte: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele em tudo. A Bíblia também diz assim: não fiqueis ansiosos pelo dia de, basta cada dia o seu. Nós conhecemos a Bíblia, mas sabe o que nós fazemos? Deixamos a Bíblia de lado. Porque nós muitas das vezes confiamos nas nossas limitações em Deus. Ele não é limitado. Aonde você conseguir, aonde os seus pés conseguirem ir, Deus não vai. Mas no dia que você chegar em algum lugar e você disser: Senhor, eu não consigo mais
não tiver a presença de Deus, de nada adianta ele agir. Imaginei que durante passa-se o primeiro mês e a família de Obed já vê a mudança, a transformação que a presença de Deus trouxe para dentro da casa dele. Todas as vezes que nós invocamos Deus e trazemos Deus para a nossa existência, Ele muda. É por isso que a Bíblia diz assim: "Ó, conhecereis a verdade vos libertará." É impossível você conhecer alguém que já conheceu a Bíblia, conheceu a palavra e ainda não mudou. Se ele não mudou, porque ainda não conheceu a verdade. É impossível você conhecer alguém que conheceu a verdade e ainda continua na miséria. Lembra assim, quando Neemias ele vai verificar os muros, e uma madrugada ele passa olhando os muros, e quando chega pela manhã ele diz assim: "Olha, nós estamos na miséria. A nossa vergonha se acabou." Tem situação que Deus precisa mandar uma pessoa de fora para nos mostrar o quanto nós somos miseráveis. E a nossa miséria se limita àquilo que nós estamos vendo, ou àquilo que nós queremos ver. A nossa miséria se limita àquilo que nós almejamos, sem menos projetamos Deus. Se é para darmos 12 pratas de vitória, o porquê não fazemos isso na expectativa que Deus já abençoou os outros 11 meses que virão? A miséria não foi feita para nós. A injúria, a calúnia não foi feita para nós, mas ela existe. Ninguém quer ficar desempregado, ninguém quer passar por situação ruim, mas passamos. Mas passamos porque nós desobedecemos a Deus. E sabe qual é a única forma que Deus encontrou para que você o busque? É fazendo com que você passe por algumas situações difíceis. Mas as coisas não vão piorar. A não ser que você permita que as coisas piorem na sua vida. Não dá para poder não imaginar Deus abençoando a vida de Obed. Eu não consigo ler o texto e simplesmente ver que Obed permaneceu da mesma forma. O texto diz que ele começa a ser abençoado após a presença de Deus. Porque a área representava Deus. E ser abençoado após isso é muito bom, porque você vai entender que Deus ele precisa agir nas nossas vidas. 2017 vai ser o melhor ano da tua vida. Mas tudo bem, porque o pastor Marcos está dizendo. É porque Deus já projetou 2017 na sua vida. Você já percorreu 9 dias. Pastor, mas eu estou me sacrificando. Sai do meu serviço, da minha casa, vem correr, minha casa está uma bagunça, eu não consigo 10 dias, eu estou aqui. Te prepare para aquilo que Deus vai fazer. Todo sacrifício é acompanhado de uma bênção. Não existe sacrifício sem uma bênção após ele. Não tem como nós oferecermos um sacrifício ao Senhor. Não estou dizendo sacrifício de bolo, mas sacrifício aplausível, se Deus não te recompensar. Os 12 dias ficarão marcados na tua vida. Porque durante esses 12 dias, palavras proféticas estão sendo liberadas sobre a tua vida. E se você não tomar cuidado, se você achar que o culto não foi para você, que a mensagem não foi para você, você perder alguma profecia nesse dia, não chore depois. Aleluia. Obed-edom, ele é próspero, ele é
fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele quer saber se você é fiel para poder retribuir a Ele parte daquilo que Ele te deu. Glória a Deus. Ser abençoado é muito relativo. Tem pessoas que vivem muito bem com o salário mínimo. E é muito abençoado. E na tua casa não entra enfermidade, na tua casa não entra nenhum problema, nenhuma potestade maligna, nada. E é próximo com o salário mínimo. Tem pessoas que ganham 10 e vivem no aperto, vivem numa miséria. Porque o coração dele talvez não esteja voltado para a presença de Deus. Não adianta nós queremos ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa própria alma. Estamos limitando o nome e a presença de Deus em diversos lugares. Sabe no dia que você se converteu a Deus, em que a presença de Deus veio sobre a tua vida e você disse: olha, eu não quero mais largar a presença de Deus. Mas as dificuldades, as adversidades vão te afastando de Deus, sem você perceber. Porque por muitas das vezes a tua empresa, o teu emprego tem sido um Deus na tua vida. Porque às vezes você não consegue chegar a tempo no culto, porque o teu patrão te chamou para uma hora extra. E você diz: opa, hora extra, final do mês, o salário vai ser melhor. É isso que Deus está dando para a tua vida. Talvez em algum momento que você sair para a minha igreja, chega comigo, eu passo uma ligação e fala: vamos no shopping, vamos no centro, vamos. Nós já enfrentamos 12 dias de brado e passamos 12 meses em desobediência a Deus. Porque as nossas bênçãos estão condicionadas à nossa obediência. Não adianta você querer estar aqui 12 dias sacrificando, profetizando que vai ser 12 meses de bênção, e quando terminar a campanha você diz: pô, agora eu não preciso mais viver uma vida de desobediência. Eu fico imaginando, Obed passa o primeiro mês, ele prospera, e as coisas mudam dentro da casa dele, a esposa dele olha ele de uma forma diferente, e os filhos deles, tudo muda. Os vizinhos começam a reparar que alguma coisa mudou, porque os primeiros que reparam que vão tomar nas suas bênçãos aos seus vizinhos. Imagine quando eles começam a reparar e ver que alguma coisa mudou na tua vida. Sabe quando você adquire um algo, quando Deus te dá condições de você comprar, se dá uma casa, um carro, ou qualquer outro bem, e quando você chega em casa, o vizinho, a primeira coisa que ele diz assim: tá podendo, hein? Aí nós dizemos assim: talvez, e daí? Nós não falamos assim: foi Deus que deu. Porque o nosso ego é tão grande que nós queremos afrontar as pessoas que estão nos afrontando. E queremos dizer: eu consegui. Foi por meu intermédio. Não podemos nada sem a presença de Deus. Não vamos a lugar nenhum sem a presença de Deus. Não adianta você montar uma empresa, prosperar muito e não ter Deus nos seus negócios. De que adianta você fazer a melhor faculdade em 2017 e não fazer de Deus fazer parte do projeto da sua faculdade? De que adianta você querer se engajar no ministério e ao mesmo tempo você não se dedicar a ele? Porque para você servir a Deus, você tem que abrir mão do mundo. E abrir mão do mundo ninguém quer, porque o mundo é prazeroso. E a Bíblia diz que é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você vai servir o diabo. É impossível você estar na igreja e querer estar no mundo. É por isso que aqui eu chego na igreja, vai lá na minha igreja também. Tem pessoas que vão comigo, Tony, e se derramam na presença de Deus. E falam: pastor, foi o melhor culto da minha vida. Eu digo: se for o melhor culto, tem que ficar marcado por toda a sua vida. Só que passa segunda não aparece, terça não aparece, quarta não aparece, quinta não aparece, sexta não aparece, sábado não aparece, domingo não aparece, mas irmão, o que aconteceu? Não, pastor, é porque eu fui no shopping. Mas não ficou marcado tudo. Meu Deus. Você ficou marcado, por que nós estamos voltando? Lembra-se dos 10 leprosos que Jesus
mais tinha que ser transportada nos ombros. Davi talvez foi querer fazer o tão melhor, mas ele errou no momento de transportar a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? A presença de Deus não é transportada no teu carro, na tua casa. Você é o canal de Deus. Depois vocês brigam com ele. Amém? Não adianta. Segura. Não adianta vir nos 12 dias profetizar e os 12 meses forem 12 meses de pecado, de prostituição. Que presença é essa que não te mudou durante 12 dias? Se 12 dias foi buscado a presença de Deus e não mudou a prática do pecado, que presença é essa que só vai se manifestar na hora do culto depois? Porque quando chegamos em casa, dá a impressão que a presença já não existe mais. Porque no meio do caminho nós já vamos planejando o que nós iremos fazer. E nós não alimentamos a presença de Deus. Nós não alimentamos o Espírito Santo de Deus. Porque para alimentar o Espírito Santo você precisa abrir mão da sua carne e fazer como o apóstolo Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo. Eu estou nesse mundo, mas não pertenço mais a ele. O mundo não me ganha, porque eu já morri para ele. O mundo pode me oferecer um monte de coisa. O mundo pode me oferecer casa, carro, pode me oferecer tudo, mas só Jesus me oferece a vida eterna. Tem gente se preocupando com esse mundo. E Jesus diz assim: ó, vou para o meu Pai, vou preparar Jesus está preparando um lugar para mim e para você. Ele nos fez uma promessa. E toda promessa eu entendo que ela é condicionada. Diga para a pessoa do outro lado: toda promessa é condicionada. Deixa eu te explicar. Se você não se posicionar para receber a bênção de Deus, Ele não vai te trazer. Você pode fazer 12 dias, mas se você não se condicionar, se não se preparar, Deus não vai te abençoar. Jesus nos fez uma promessa: eu só vou para o Pai, preparar um lugar, mas voltarei para buscar a minha igreja. E o requisito para nós irmos é estarmos purificados, é estarmos separados. Talvez a igreja não está se preocupando com isso, talvez a igreja está esquecendo que a presença de Deus, o Espírito Santo, precisa fazer parte das nossas vidas diariamente. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Para que Deus possa transformar, para que Deus possa transformar toda a nossa casa, a presença dele não pode faltar. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto: enquanto você está prosperando, quando Deus derramar as bênçãos sobre a tua vida, existem pessoas que não vão ficar felizes. Porque por mais que você compre um lápis e chegue em casa dizendo, as pessoas já mordem a língua dizendo assim: mas por que ele consegue comprar um lápis e eu não consigo? Por que ele e ela conseguem prosperar e eu não? Por que ele e ela conseguiu sair da miséria, conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu um emprego e eu nunca consigo? Sabe o que as pessoas disseram? Foram até Davi, que era o rei, e disse assim: rei Davi, a arca é nossa de direito. O senhor não, sim. E por um desejo, Deus fez com que uma pessoa morresse, o senhor depositou na casa de Obed. Sim, está lá guardado, até nós acharmos uma forma de buscar. As pessoas que chegam até Davi dizem assim: mas tem um pequeno problema. Enquanto a presença de Deus está lá, ele está prosperando. Enquanto Obed prospera, as pessoas estão olhando para ele e dizem assim: não, você não tem direito de prosperar.
alguém lá, 3 meses fica a presença de Deus dentro da casa de Obed. E durante esses 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed. Olha o que o povo diz. Informaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele. Tudo que pertence é que, por mais que já estivesse falido, quando a presença de Deus entrou, começou a prosperar. O texto diz que é tudo que pertencia a ele. Se ele tivesse uma plantação de qualquer coisa que fosse, a hora que a presença de Deus chegou, começou a vir chuva sobre a sua plantação. No máximo, dentro da casa dele estava tudo quebrado. Deus deu condições para que ele começasse a consertar. Primeiro, que Deus não habita em lugar quebrado. Deus não habita em lugar quebrado. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Senhor habita a sua vida. Tem vezes que nós estamos quebrados. Vimos a igreja tão quebrantados, mas não quebrantados para sentir a presença de Deus, quebrantados porque a vida nos quebrou, porque a situação que nos rodeia está nos quebrando. Não quebrantado porque nós precisamos adorar a Deus, mas quebrantado porque os problemas estão se aumentando tanto que nós não conseguimos mais ficarmos em pé. O texto diz que tudo quanto tinha, tudo que lhe pertencia, ele foi abençoado. E eles dizem: isso aconteceu por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, de nada adianta você não tiver, porque a prosperidade vai ficar nesse mundo. Sabe por que Deus te deu o melhor emprego? Se Deus permitiu que você estudasse na melhor faculdade, é porque Deus tem projeto para a tua vida. E o teu projeto é que você abençoe o reino dele. Sabe por que do nada o teu patrão te olhou e disse assim: eu vou te dar um aumento, mas está em crise, daí eu vou te dar um aumento? É porque Deus está vendo a necessidade da obra.